A OTAN está desenvolvendo planos de evacuação em massa e resgate em caso de uma futura guerra com a Rússia. Foi o que declarou um general sênior da Alemanha, o tenente-general Alexander Solfrank, chefe do comando logístico da OTAN. O general confirmou nesta semana que o bloco militar está trabalhando duro para garantir que tenha capacidade operacional para retirar um grande número de soldados feridos das linhas de frente. O general alemão alertou que, diferentemente de experiência dos aliados no Afeganistão e no Iraque, uma guerra total com a Rússia provavelmente faria com que a OTAN sofresse pesadas perdas em um enorme campo de batalha. Diferente das guerras no Oriente Médio, travadas contra organizações não estatais, os Estados Unidos e a OTAN nunca enfrentaram uma potência nuclear, uma força organizada de fato. Solfrank comanda o Comando Conjunto de Apoio e Capacitação da OTAN, encarregado de coordenar o rápido movimento de tropas e tanques pela Europa, bem como os preparativos logísticos, como o armazenamento de munições no flanco oriental da OTAN. Mas desde que Vladimir Putin enviou suas tropas através da fronteira com a Ucrânia em fevereiro de 2022, as relações entre a Rússia e o Ocidente caíram a níveis não vistos desde a crise dos mísseis de Cuba. Isso forçou Solfrank e o Comando Conjunto a enfrentar a possibilidade de uma grande guerra terrestre em toda a Europa. E a unidade começou a planejar então sua abordagem para evacuações médicas de acordo com o comandante. Caso surja então um conflito com a Rússia, as tropas feridas precisarão ser transportadas por uma distância maior do que em outras guerras nos últimos anos. As defesas aéreas e os jatos russos significam que os voos de evacuação médica estariam sob uma ameaça direta muito maior do que qualquer outra que já enfrentaram anteriormente por parte dos insurgentes no Afeganistão e no Iraque. Solfrank argumentou que uma enorme rede de veículos de evacuação ferroviários e rodoviários precisaria ser mobilizada e disse que as forças da OTAN teriam que ser apoiadas por trens especialmente projetados que pudessem transportar mais vítimas ao mesmo tempo do que as aeronaves. Para ele, a superioridade aérea terá que ser alcançada em primeiro lugar. Levará tempo para ter sucesso em todo o comprimento e profundidade da linha de frente. Por razões de planejamento, todas as opções para levar um grande número de feridos para instalações médicas precisam ser consideradas, o que inclui trens, mas potencialmente também por via terrestre através de grandes ônibus. As diferentes regulamentações médicas entre os países são outro obstáculo a ser superado. Uma espécie de zona médica militar que permitiria a livre circulação de pessoas feridas ou doentes e também de insumos médicos na maior parte da União Europeia poderia ser uma grande solução. Poderia implicar uma área de passagem livre para medicamentos sensíveis, como narcóticos ou analgésicos mais fortes, que seriam necessários para tratar tropas feridas, mas cujo transporte fronteiriço é regulamentado. Mas o planejamento de evacuações médicas é apenas uma parte de um esforço muito mais amplo da OTAN para reformular e aumentar sua capacidade de dissuadir e se defender contra qualquer ataque russo. Este ano, a OTAN lançou sua maior campanha de exercícios militares desde a Guerra Fria. O conjunto de exercícios Steadfast Defender 2024 contou com cerca de 90 mil soldados de mais de 30 países aliados e parceiros, testando suas capacidades coletivas em cenários de conflito terrestre, aéreo, marítimo e cibernético. Os exercícios foram distribuídos pelos primeiros 6 meses do ano e envolveram exércitos, marinhas, forças aéreas de dezenas de países em jogos de guerra nos flancos sul, norte e leste de toda a Europa. A OTAN também elaborou planos sobre como enviar tropas americanas para as linhas de frente da Europa no caso de um conflito total com a Rússia. Novos corredores terrestres estão sendo criados para canalizar rapidamente soldados pela Europa Central, sem impedimentos burocráticos locais, permitindo que as forças da OTAN ataquem instantaneamente caso a guerra devastadora de Putin na Ucrânia se mova mais para o oeste.
Esse plano foi detalhado por mim aqui no canal e absurdamente o YouTube censurou, dizendo que era desinformação, sendo necessário reeditar todo o vídeo mostrando os próprios relatórios da OTAN, e posteriormente o vídeo foi liberado. Os planos incluem contingências em caso de bombardeio russo, permitindo que tropas entrem nos Balcãs por corredores na Itália, Grécia e Turquia ou em direção à fronteira norte da Rússia pela Escandinávia. Enquanto isso, muitos Estados-membros da OTAN na Europa lançaram campanhas de rearmamento nos últimos 2 anos, com países em toda a União Europeia aumentando os gastos com defesa, assinando grandes contratos de armas e promulgando leis para aumentar suas capacidades militares. A Alemanha, por exemplo, destinou mais de 100 bilhões de euros para modernizar suas forças armadas, com os principais fabricantes de defesa, como Rheinmetall e Diehl, aumentando a produção para atender às demandas da Ucrânia e das forças armadas da Alemanha. A Polônia também aumentou seu orçamento de defesa para quase 5% do PIB, e a Agência Europeia de Defesa simplificou os processos de aquisição para facilitar a entrega rápida de ajuda militar à Ucrânia e o subsequente reabastecimento para os estados remetentes. Os países da União Europeia podem fornecer armas à Ucrânia antes de recuperar suas perdas e repor seus próprios estoques, graças ao Fundo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Apesar de toda a retórica anti-ocidental da Rússia, muitos analistas acreditam que Moscou não tem interesse em travar uma grande guerra com a OTAN. Uma grande observação feita pelo general norueguês Eirik Kristoffersen, que disse que, no entanto, é essencial garantir que o bloco de segurança, a OTAN, esteja adequadamente armada, treinada e preparada para o pior, acrescentando que a Rússia ainda não está em posição de enfrentar a Europa, mas pode aumentar sua capacidade de fazê-lo em questão de anos. Dê uma força no meu novo canal Analytics, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo inédito e aqueles que foram restringidos pelo YouTube no área militar.